Bom, depois de abrir o AutoCAD e salvar o arquivo, podemos então fazer a importação dos dados do nivelamento. Para isso, você vai digitar a palavra script ou só SCR, que é o atalho. Ele vai abrir essa janela para que você possa selecionar o arquivo com o script. Selecione o arquivo então que foi editado anteriormente e clique em Open. Então ele vai importar os pontos já com os textos, conforme foi determinado no arquivo. Observe também que nesse primeiro momento a visualização dos pontos ainda está um pouco difícil, porque ele na verdade está sendo representado só por um ponto. Nós vamos melhorar a visualização. Para melhorar a visualização e mudar o estilo dos pontos, você vai digitar underline p-type, digitar Enter. Ele vai abrir essa janela de estilo de pontos. Escolha um estilo onde você possa visualizar algo além de um único ponto, e onde você vai poder atribuir um tamanho. E aqui nós vamos sugerir o tamanho de 2 para esse símbolo. Muito bem. Depois que você fizer a mudança, ele já vai mudar o símbolo, e aí é possível visualizar o ponto. Muito bem. Ao todo, ele vai importar 22 pontos nesse primeiro momento. Agora, nós podemos fazer a visualização, ou melhor, agora nós podemos fazer a edição do eixo. Vamos mudar a camada clicando aqui nesse atalho, mudar a camada de perfil para eixo. Então nós vamos construir dois eixos, um das abscissas, onde nós teremos o posicionamento a partir das coordenadas x, e outro das coordenadas y, que será o eixo das ordenadas. Aqui nós vamos posicionar os dois eixos em um valor que poderia ser um valor inteiro, mas aqui eu vou colocar apenas em uma posição onde o eixo estará englobando, os dois eixos estarão englobando a área de distribuição dos pontos. Então, depois de escolher a camada eixo, nós vamos clicar em Polyline, ou simplesmente digitar underline P-line e clicar mais ou menos nessa posição, construir o eixo das abscissas. Você pode, nesse momento, acionar a função orto clicando em F8. E depois eu vou construir aqui um eixo das ordenadas. Vejam, na edição do ponto, desses eixos, melhor dizendo, eu estou utilizando aqui a função de aproximação endpoint, tá? Só lembrando, como foi especificado anteriormente, você deve digitar OSNAP para acessar a aba Object Snap. E aqui nós vamos marcar endpoint node para podermos ir perpendicular, para podermos iniciar a edição. Ok? Vejam, os textos que acompanham cada um dos pontos servirá apenas para nos orientar
na edição desses pontos. Eles não serão apresentados no final da edição do trabalho, tá certo? Então vamos continuar aqui. Bom, após a importação dos pontos, nós teremos essa distribuição dos 22 pontos que foram executados. Agora será necessário, então, construir os eixos do perfil. Para isso, nós vamos mudar a layer. A atual é perfil, nós vamos mudar para a layer eixos. Agora você pode acionar a função polyline, tá? Nós vamos posicionar então o ponto de interseção dos dois eixos de uma maneira que os dois eixos cubram todos os pontos que fazem parte do nosso trabalho. Então, mais ou menos aqui, eu vou clicar em F8 para acionar a função ortho, de maneira que eu possa editar uma linha na horizontal ou na vertical. Pronto. Agora eu vou apertar Enter para reacionar a função polyline e construir aqui um eixo. Eu não estou me preocupando por enquanto com o tamanho desse eixo, apenas estou cuidando para que eles estejam estendidos de maneira que cubram toda a extensão do trajeto que vai representar o perfil, desde a estaca 0 até a estaca 9.13.2. Bom, agora vamos salvar. Vamos retornar para a função perfil e nós vamos conectar ponto a ponto para editar o traçado que representará o perfil. Então eu vou acionar aqui, eu vou construir essa linha usando polyline. Então eu vou começar a conectar aqui. Aí é uma sequência crescente. Você pode desabilitar a função ortho e conectar exatamente no ponto com o auxílio da função node. Então nós estamos fazendo a edição dos pontos estaca por estaca. Se você quiser dar um zoom, facilita, né, a edição. Obviamente vai melhorar a visualização dos pontos. E aí você pode usar o scroll do mouse para poder fazer o zoom. Bom, então aqui está o último trecho que faz parte do perfil. Chegando ao final, a estaca 9 mais 13.2, digite Enter para finalizar a edição. Está aí então o nosso perfil, ok? Bom, o que vai ser importante aqui? Nós indicarmos a estaca 0, que é o ponto inicial, tá certo? E indicarmos a estaca 9.9 mais 13, que é a estaca final do trajeto que representará o perfil, tá certo? Então eu afastei aqui um pouco para ela não ficar tão colada ao ponto final, para não atrapalhar a edição. E agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ocultar os pontos intermediários. Nós vamos ocultar esses pontos de maneira que eu só tenha o traçado do perfil. Então eu vou selecionar aqui todos os pontos e todos os textos que identificam esses pontos, tá certo? Isso dá para fazer manualmente. Como são poucos pontos e poucos textos,
Dá para fazer manualmente de maneira muito rápida. E aí você pode usar o cursor para alterar o zoom e selecionar com o botão esquerdo as entidades que você deseja, no caso aqui os pontos e os textos, dos pontos identificadores dos pontos intermediários. Tá certo? O AutoCAD então permitirá que você acumule essa seleção. Então eu estou fazendo aqui a seleção. Bom, os últimos pontos são esses da estaca 9.7. Então, ó, o último ponto será selecionado, vou deixar apenas o texto indicando o ponto final. Que o endpoint da linha indicará o início e o final do ponto. Agora, após selecionar, você deve tomar cuidado para não selecionar a linha. Após fazer essa seleção, clique com o botão direito sobre um dos pontos e nós vamos clicar em Hide Selected Objects. Ele vai ocultar esses pontos. Pronto. Agora eu só tenho o perfil desde o ponto inicial até o final. Tá certo? Lembrando o que foi feito na etapa do cálculo do perfil e das coordenadas, o ponto inicial está com a cota original. Então esse ponto inicial, se nós criarmos um alinhamento que sairá do ponto inicial até o eixo das coordenadas, das altitudes, saberemos que esse ponto aqui tem a cota de 110.12, ok? Bastará agora eu criar um outro ponto aqui, um outro trecho que sairá do ponto inicial até o eixo das abscissas. Eu sei que essa coordenada ela tem um valor de 101 metros. Tá? Eu vou estender um pouco mais aqui para que ele se torne um alinhamento de referência. Agora eu vou cortar esse pedaço que está saindo do eixo até o ponto. Eu vou fazer um corte usando a própria linha do eixo como referência. Para isso você digita na linha de comando TR, que vai acionar a função trim. Seleciona a linha de referência, que é o próprio eixo, e clica na linha que você deseja cortar. Beleza? Pronto. Eu sei que essa posição é a cota de 110.112. Agora nós vamos cortar o alinhamento que sai do ponto inicial até o eixo das abscissas. Bom, o lançamento dos pontos no eixo das abscissas foi feito na escala de 1:1. Tá? Então, uma unidade de desenho sobre esse eixo equivale a 1 metro. Nós sabemos que as estacas estão posicionadas a cada 30 metros, ou seja, a equidistância das estacas tem um valor de 30 metros. Então, agora nós vamos acionar a função offset aqui, ou você digita underline offset. Ele vai pedir para você informar a distância, que será 30, a distância para criar a linha paralela. Então selecione a linha, que é essa linha de referência, clique sobre ela e venha para o lado direito. E aí você parte para a segunda e repita a operação. Perceba que nós vamos colocar aqui apenas as estacas de valor inteiro. Ou seja, a cada 30 metros nós vamos colocar uma estaca. Poderíamos projetar sobre o eixo das abscissas todas as nossas estacas? Poderíamos sem muito problema fazer isso. Tá certo? Então aqui no final eu vou construir uma outra linha que partirá do ponto final até
eixo das abscissas, vou criar uma cópia dessa linha aqui onde está o cursor e colocar aqui. Para isso eu vou selecionar a linha, vou digitar CO de copy, ele pede para eu especificar o ponto de referência. Então o ponto de referência vai ser esse ponto, né, de interseção com a linha do eixo. E aí depois que eu clicar aqui, especificando a linha o ponto de referência, esse vai ser o ponto tomado como referência para colar a entidade copiada. Então eu vou clicar aqui, que é o ponto de interseção, que parte do ponto final até o eixo das abscissas. Agora eu posso deletar essa linha. Ok? Então eu tenho aqui a estaca inicial 0. Vou fazer a mesma coisa com o texto. Eu vou copiar aqui. Vou posicionar mais ou menos aqui o nome da estaca. Beleza? Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Perceba que eu alinhei aqui o símbolo mais com a própria referência. Agora eu posso selecionar esse texto, vou copiar esse texto, só que agora eu vou tomar como referência o final da linha o ponto final dessa linha. Então na hora de colar, eu vou colar aqui para aproveitar um alinhamento inicial e eu não ter que ajustar a posição de todos os textos. Isso é uma tarefa que pode ser facilitada. Então vejam, aqui é a estaca 0, essa é a estaca 1, eu vou ter que só dar 2 cliques para reeditar esse texto. Aqui é a 1, essa será a 2, e aí você vai repetir essa edição para todas as outras. Nós poderíamos aproveitar os textos que foram adicionados anteriormente, mas como nós estamos tentando padronizar as operações para simplificar o processo, aqui vai ficar melhor. Então, muito bem. E essa estaca vai ser a 9 mais 13.2. Muito bem. Tá aí. Bom, pessoal, considerando aqui que nós temos, então, esse traço de referência na mesma altitude do ponto inicial, que é o valor de 110.112, resta para nós, então, definirmos a posição do valor igual a 110, e aqui nós vamos trabalhar com uma equidistância entre os eixos secundários de 0,5, tá certo? Só lembrando que, apesar do posicionamento ter usado um valor exagerado, nós vamos representar no eixo, respeitando a escala, com os valores corretos, calculados no nivelamento geométrico. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a posição do traço onde eu tenho a cota igual a 110, né, um valor inteiro. Então eu sei que se essa cota aqui ela tem um valor de 110.112, eu vou acionar aqui a calculadora do AutoCAD. Então vamos lá. Então 110
0.12, 112, né? Menos 110, eu terei então um resíduo de 0.112. Multiplicando isso por 10, que foi o fator de exagero que nós utilizamos para calcular os valores das coordenadas y, nós vamos então ter que considerar uma distância entre esse traço e o traço igual a 110 de 1.112, ok? Então nós vamos aqui agora acionar um offset no valor de 1.112. E aqui eu vou selecionar a linha e clicar abaixo. Bom, então se aqui, nessa linha onde está o cursor agora, eu tenho um valor de 110.112, aqui então eu tenho um valor de 110. Eu posso agora aqui digitar text. Eu vou criar uma caixa de texto mais ou menos aqui. O valor aqui então, o texto vai ser igual a 110. Esse valor de 110 será, na verdade, a indicação da cota nesse traço, ok? Bom, nós vamos trabalhar aqui com uma equidistância de 0.5, ok? Então, 0.5 metros nessa escala será igual a 5, tá? Vamos lembrar que nós estamos usando um exagero de 10, então ela é 10 vezes maior, ok? Então eu vou selecionar aqui o traço de 110, 110.5 vai ser aqui, depois 111, 111.5, 112. Vou parar aqui. Por quê? Lembrando, se nós retornarmos lá no perfil, né, lá no nivelamento, nós vamos perceber que a altitude de maior valor é de 111.8, né, que eu selecionei aqui agora. Então 111.8 é menor que 112, né? Então esse vai ser o nosso limite, ok? Para conferir, eu posso simplesmente pegar esse ponto, que é o ponto maior, e traçar uma linha horizontal. A gente vai ver, ó, que ela vai estar nesse ponto. Ó. Se eu calcular essa distância, eu vou perceber então que ela tem aí um valor de 1.60. Isso dividido por... Então vamos acionar a calculadora de novo. E vamos lá. 1.60 dividido por 10 é 0,160. Então 112 menos 0.160 vai dar 11.84, arredondando. Se nós voltarmos para o nivelamento, nós temos a maior cota igual a 11.837, arredondando 84. Então está coerente o nosso cálculo e o nosso desenho, ok? Resta agora eu finalizar. Essa verificação foi feita para termos mais segurança. Eu vou continuar aqui aplicando os offsets com 0,5 de equidistância, ok? Então, ó, esse valor é igual a 110, 109.5, 109, 108.5 e mais um para fechar em 108, tá certo? Se você voltar lá no perfil, lá no nivelamento, você vai ver que a altitude real de menor valor é de 108.326. Então, se nós lançamos nesse eixo um valor de 108, que está aqui, ele também vai cobrir
o menor valor do perfil. Então, se o menor valor é esse, se eu estender uma linha horizontal até aqui, perceberemos que ele também estará bem representado, tá certo? Você pode efetuar o cálculo e conferir se o valor está ok. Bom, o que está faltando agora? Agora eu posso deletar essa linha aqui, ó, de referência na cota de 110.112, e aí agora eu só tenho valores inteiros. Esse texto ficou um pouco grande, eu posso selecionar esse texto, clicar com o botão direito e clicar em propriedades. Nós vamos aqui em altura do texto, ao invés de 3.1, vou colocar aqui 1.5 para testar. 1.5 ficou bom. Então aqui, ó, eu vou ajustar, tá certo? E agora, como nós fizemos no eixo inferior, ou o eixo das distâncias, ou das estacas, melhor dizendo, eu vou poder copiar, vou ajustar aqui a posição para ficar bem certinha. Seleciono, vou copiar a partir desse ponto e posso colocar os textos nessas posições. O que vai faltar aqui? Faltará a edição, né? Só lembrando, esse ponto é em torno de 110.1, então esse aqui é 110, esse vai ser 109.5, que vai na decrescente, eu vou ajustar aqui a posição, ok, 109, 108.5, 108. E agora é só ajustar os outros textos. Pronto. Tá aí. Agora o nosso perfil, ele está quase pronto. Tá faltando agora aqui elementos como título, né? Você pode criar um texto. Então, só lembrando, na hora de criar um texto, eu vou especificar o ponto de inserção dessa caixa, depois a altura, né? Vamos testar aqui com um valor igual a 5. Rotação, 0. Então aqui, vamos lá, perfil topográfico. Lembrando que o que foi sugerido aqui nesse exercício são apenas referências. O aluno pode mudar desde o exagero, pode usar um exagero maior ou menor, até a configuração do layout final, né? É importante aqui nós deixarmos, vou copiar esse texto aqui, que ele está num tamanho bom. Então aqui nós vamos indicar um texto especificando a escala e outro aqui especificando a escala horizontal e vertical. Então eu vou editar aqui, escala horizontal, tá? Igual a 1 para 100, por exemplo. Esse valor poderá ser ajustado, depende da representação que eu vou testar lá na viewport, ou seja,
Se eu quiser lançar isso numa folha A4, eu vou ter que testar para ver se essa escala aqui vai poder ser utilizada ou se eu vou ter que aumentar ou diminuir um pouco, tá bom? Aqui eu vou colocar a escala vertical igual a 1:10. Eu posso rotacionar esse texto. Então, por exemplo, eu poderia ter especificado anteriormente essa rotação ou simplesmente chegar aqui e selecionar o texto, digitar rotate, especificar o ponto que ele vai tomar como referência para rotacionar o texto e agora o valor em graus. Vamos digitar aqui 90 graus, vai ser, vou usar o D de degree para podermos especificar a rotação. Tá aí, ó. Ele já rotacionou automaticamente, basta eu ajustar a posição. Normalmente esses textos podem ficar num tamanho menor, então vocês podem selecionar os dois textos, por exemplo, que estão especificando a escala. Vocês podem ir em propriedades, ao invés de 5, vamos usar um valor de 2.5. Pronto, ele já muda automaticamente os dois. Tá aí. Tá bom? Salvar isso. O próximo vídeo já nos mostrará a formatação da viewport e do layout final. Bom, pessoal, agora que nós temos o desenho pronto, né, eu poderia aqui diminuir o tamanho desse eixo, por exemplo. Ele não precisa de ser tão grande. Pronto. Posso fazer ajustes como esse. O das distâncias horizontais está ok. Importante eu colocar aqui, ó, além da escala, vou centralizar essa. Vou fazer uma cópia aqui. Ajustes desse tipo são necessários, tá? Então aqui eu vou colocar eixo das estacas. E aqui eu vou fazer uma cópia também desse texto que já está rotacionado. E vou colocar aqui, para que seja... Aliás, vou colocar na horizontal mesmo. Então vou copiar aqui. Vou deixar aqui simplesmente altitudes em metros. Muito bem. São informações importantes para a interpretação desse perfil. Tá bom? Eu poderia colocar aqui como referência, entre parênteses, equidistância igual a 30 metros. Pronto, são informações importantes que não estavam adicionadas ao perfil. Foram utilizadas na edição do perfil, mas o usuário não tinha ciência ainda, agora já tem. Tá bom? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma... Nós vamos vir aqui, mudar aqui para camada 0. Nós vamos criar aqui um retângulo. Um retângulo que terá as seguintes dimensões.
apertar o orto aqui. Muito bem, agora que o desenho está praticamente pronto, nós podemos construir o que vai ser a nossa moldura, a moldura da folha, tá? Então, nesse exercício aqui, nós vamos tentar representar o desenho em uma folha A3. Então, nós vamos aqui construir aqui uma lateral dessa folha A3. Então, ela vai ter aqui 420. Vou construir em 1 para 1 aqui esse lado. 420 por 297, ok? Então vou reproduzir aqui. Eu vou reproduzir aqui então. Pronto. As laterais. E aqui eu tenho uma folha A3. Eu vou construir as margens usando offset, as margens superior, a da direita e a inferior terão 5 milímetros, né? Aqui eu estou trabalhando em metros, mas na verdade elas têm 5 milímetros, e a da esquerda vai ter 25. Vou cortar agora aqui. Selecionar tudo logo para cortar, que eu estou aplicando a ferramenta de corte, como nós já vimos anteriormente como funciona. Muito bem, essa folha será adicionada no layout. Então nós vamos lá para o layout, tá? Aqui nessa aba eu vou conseguir mudar do modelo para o layout. Muito bem. Aqui em layout, antes de mais nada, nós vamos clicar com o botão direito, vamos em Page Setup, nesse menu rápido, e vamos configurar o layout 1. Você vai clicar em Modify. Aqui nós podemos utilizar, por exemplo, PDF Reporter ou Adobe PDF, algum aplicativo, alguma configuração para podermos gerar um PDF, ok? O tamanho do papel será escolhido aqui, então A3, tá? Clicar em OK. Landscape é a orientação, fecha. Aqui está então a minha folha. Nós vamos voltar para o modelo e vamos copiar vamos selecionar a moldura que nós construímos, todas as linhas. Nós vamos digitar copy. Vocês vão observar que nesse momento o AutoCAD me apresenta nesse menu rápido várias opções de cópia. Eu vou selecionar Copy Base, que é a execução de uma cópia a partir de um ponto base. O ponto base vai ser o canto inferior esquerdo. Vou usar o Snap aqui para me aproximar do canto inferior esquerdo. Pronto. Quando eu for colar esse objeto, ele vai colar a partir desse ponto base. Agora eu volto para o layout e clico em... Vou digitar aqui Ctrl V, né? Para eu poder colar aqui de maneira aproximada apenas, não preciso de me preocupar com a posição correta e exata, só aproximada. Então tá aqui a nossa moldura na folha, ok? Bom, o nosso desenho, diferentemente do que ficou proposto inicialmente, a escala horizontal não vai poder ser igual a 1 para 100. Eu vou ter que alterar. Então aqui eu vou ter que usar uma escala de 1 para 1000, ok? Então vamos lá.
como que eu vou ajustar a escala da minha viewport? Tá? Lembrando que o que é viewport? Bom, quando nós passamos para se vocês forem diretamente para o layout, vocês vão ver que o desenho de vocês está sendo representado em um retângulo. Esse retângulo inicial, ele pode ter formas diferentes de um retângulo, como está sendo apresentado aqui, e ele se chama viewport. É na viewport que eu visualizo a frame do model, tá? Da interface inicial de desenho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ajustar a minha viewport de maneira que os vértices aí dos cantos coincidam com as margens. Pronto. Agora a minha viewport está cobrindo toda a minha área de desenho. Se vocês derem 2 cliques, vocês vão poder acessar a viewport, e agora eu tenho a mesma possibilidade de ajuste que no modelo. Eu passei para o modelo aqui. Ok? Então com o scroll eu posso alterar o zoom. Só que essa alteração de zoom, ela não tem controle. Então eu vou fazer o estabelecimento da escala a partir do zoom, tá? Controlando o zoom a partir do que a gente chama de fator de escala. Ou seja, ele vai aproximar o desenho de uma maneira que, pelo fator de escala, eu consiga controlar a minha escala desejada. Então é 1 para 1000 a escala escolhida para o eixo das abscissas. O eixo das abscissas, então, vai ter a sua escala estabelecida em 1 para 1000. Logo, o eixo das ordenadas, que foi construído já com exagero igual a 10, já vai ter uma escala 10 vezes maior. Então, a escala do eixo X vai ter que ser ajustado, né? Bem como a vertical. Então, vamos lá. Vou digitar aqui zoom, tá? Clicar em Enter, ele me apresenta várias opções de ajuste do zoom. Eu vou escolher a opção de ajuste pela escala, digitar Scale. Ele vai me pedir então o fator de escala. Para definir o fator de escala, eu vou dividir 1000 milímetros, né? Uma unidade de desenho equivalerá igual a 1000 milímetros, e eu vou dividir esses 1000 milímetros pelo denominador da escala escolhida. O denominador escolhido então é igual a 1000. Então eu vou, ao dividir 1000 milímetros por 1000, eu tenho o valor de escala igual a 1, e eu vou digitar também aqui, depois do fator de escala, a sigla XP. Pronto. Ele escalou o desenho na escala de 1 para 1000. Agora eu posso, com o pan, ajustar a posição do desenho aqui. Posso colocar, vou deixar meio centralizado aqui o meu desenho. Ok? Se eu der 2 cliques fora da viewport, pronto, ela está fechada. Tá? Agora eu posso dar o zoom na folha, sem alterar o zoom do desenho. Então veja, anteriormente eu tinha pré-estabelecido a escala horizontal igual a 100. Eu vou ter que voltar lá no modelo. Pronto, voltei no modelo. Percebo que o desenho continua com a escala preservada, a escala que foi utilizada para a edição. O que eu estou alterando no layout é apenas a visualização da viewport. Aqui então eu vou atualizar. A minha escala horizontal, na verdade, é igual a 1 para 1000. E a minha escala vertical, na verdade, vai ser igual a 1 para 100. Pronto, esse ajuste foi necessário. Tá? De qualquer forma, eu consigo aqui ter a mesma proporção, né, de 1 para 10. Ou seja, a minha escala vertical está 10 vezes maior do que a horizontal. Tá certo? Não importa qual é a visualização que eu vou dar ao meu modelo. Eu nem estou vendo
o desenho. A minha viewport está garantida aqui. E perceba que ele já atualizou o valor, o texto. Então tudo que eu fizer daqui para frente no perfil, no modelo, ele já atualiza automaticamente. Obviamente que isso facilita a nossa edição. O que está faltando aqui? Ajustar algumas coisas. Por exemplo, todos os textos nós criamos uma layer para texto. Então eu vou selecionar todos os textos, todos os rótulos dos eixos, texto que especificam escala, título, nome do ponto inicial e final, nome das estacas, e vou passar para a camada textos. Ok? Muito bem. Tá aí. Vou salvar. Se eu achar que essa cor amarela não tá muito boa lá no desenho, eu posso vir aqui no gerenciador de camadas, mudar aqui essa cor dos eixos, vamos colocar na cor branca. Pronto. Vai lá no layout, ela já muda. A cor do perfil também não tá legal, vamos mudar. Vamos colocar, vou mudar aqui. Eu estou mudando a cor especificada na camada, né, mas eu poderia fazer diretamente na entidade. Vamos colocar essa cor aqui, ó, próxima da cor sépia. Pronto. Então vamos ver lá. Tá aí. Beleza? Vocês podem então construir o carimbo, tá? Usando o documento, usando o roteiro que foi por e-mail para vocês. Vocês vão poder configurar o carimbo, né, saber as dimensões que o carimbo deve ter e vão poder definir aí para a impressão quais as cores e espessuras que cada elemento aí que foi utilizado, por exemplo, as linhas, os textos, as cores, espessura, né, configurando o CTB, ok?